Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez no canal Fragringo. Temos um corte desta vez de linha de passe da ESPN Brasil que vai analisar o embarque da seleção brasileira para voar daqui a pouco para os Estados Unidos para a Copa do Mundo. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo como créditos. Simbora! Esse avião aí, então. Se não for esse avião, o Calçado já falou. Avisa aí o jogador de Olha lá. cabeceira, tira toda a bagagem de volta. É. O avião errado. Coisa errada aí. Subiram nesse aí. Eu vi eles subindo aí. Só se não eram eles também, né? Outra delegação. Eram modelos vestindo a roupa do jogador. Eram dublês do jogador, é pra enganar. Pra mim já despistar. foi. É pra despistar a imprensa, torcida, todo mundo. Ó, tá aí, ó, o avião. Vai demorar mais um bocadinho, viu? Vai demorar mais um bocadinho, mas daqui a pouco a gente tá aqui. Você ia falar da coletiva ontem, o Ancelotti foi uma coletiva legal. Foi. Ele falou em determinado momento que o Rafinha jogou numa posição, você não pode dizer que é estranha a ele, né, por dentro, porque no Barcelona ele joga em todo, ele tem um campo enorme para jogar. O Barcelona é uma equipe também que recupera a bola mais baixo quando está sendo atacado e sai em velocidade, isso também acontece. E ele disse que o Rafinha é o jogador que melhor ataca a profundidade no mundo, que é as costas do adversário. O adversário sobe e a bola é lançada na profundidade. Sim. Ele disse que o Rafinha... Aí você entende a ideia dele, de ter ele pelo centro, para atacar mais de frente para o gol. Se vai funcionar ou não. Eu acreditava que o Rafinha ia jogar do lado esquerdo, o Vinícius por dentro com outro companheiro. Isso pode acontecer, pode entrar um Martinelli, ele está ali dentro também, ele está jogando por dentro. Que é onde depender, né? Se ele vai mudar ou não o esquema também. Onde, né, se um dia o Neymar entrar, é onde vai entrar o Neymar, numa dessas duas funções. Sim. Aí, ontem, no cenário de ontem, escolher, sai Vinícius, sai Rafinha. Ou sai Matheus Cunha e vai o Rafinha para o lado. O Ancelotti deixou claro uma coisa que a gente tá no futebol que a gente cobre todo dia aqui, narra jogos, comenta. Que o time tem uma postura com bola e outra sem. Sim. Né? Sem bola, o Matheus voltava pelo lado esquerdo. Perfeito. Né? Fazia linha de 4, com o Luiz Henrique na outra, e com os dois volantes. Aqui, Bruno Guimarães e o Casimiro. Esse primeiro tempo. E aí ficava Vinícius e Rafinha. E Rafinha ali só para pressionar a saída de bola, mas não voltando para... Com bola, o que acontece? Quando você recupera a bola mais baixo, o Matheus está do lado esquerdo, porque ele estava marcando, baixando com o lateral. Então, ou ele faz uma diagonal para dentro... Vai para dentro e o Vini vai para a esquerda. Ou ele vai por fora. Sim. Embora ele não seja um ponta driblador como é o Vinícius. Então, se você quer um jogador mais capacidade de drible, você vai ter Luiz Henrique e Vinícius nas pontas. Aí, nesse momento, o Matheus Cunha pode estar por dentro. Então, o Matheus, ele tem esse... para ele jogar, ele tem que ter esse entendimento, esse comportamento, que foi aquilo que ele pediu para o Paquetá no segundo tempo, embora reconheça, e obviamente, o Paquetá não é um ponta. Então ele pode baixar com o lateral, mas jamais será um jogador de lado esquerdo, um ponta. Ele é um jogador de meio de campo. Então a seleção tem alguns detalhezinhos que o sistema, aí a gente fala muito em 4-2-4, assim... Por que a gente fala isso? Porque a gente identifica jogadores de meio de campo no Casimiro e no Bruno Guimarães. E é verdade. Se olhar os outros, você não pode chamar de jogadores de meio de campo. São meias atacantes, no máximo. Né? Então é por isso que o tal do 4-2-4 fica mais batido por características dos dois jogadores de meio de campo. Pode entrar um terceiro? Pode. Pode entrar. Mas é uma solução? Aí a pergunta é, quem é o terceiro? Então. Onde é que se jogou assim? Quantas vezes? Aí a gente volta para aquele ano só, aquele pouco tempo do Ancelotti. Por quê? Porque tem um terceiro que é uma novidade, que é um cara que está pedindo passagem. É o Danilo. Que é o Danilo. Danilo com Casimiro e Bruno Henrique, ou é o Danilo como segundo... O Bruno Guimarães. Ou é o Danilo como segundo, no lugar do Bruno. Mas vai mexer. Porque ele é um cara que sobe e ele ataca, ele entra na área, ele é vertical, ele conduz. E se fosse o Paquetá? Aí é um cara também cumpre esse papel, mas para mim ele é mais... ele é um farol no meio de campo buscando mais oportunidades. Tanto que tem uma infiltração no gol do Danilo que é a bola do Paquetá para ele. Sim. É o Paquetá atrás, o Paquetá levanta e o Danilo gira
e faz o gol. Eu só não acho que faça sentido, por causa de meio tempo contra o Panamá, e lembrando, o Bruno tá voltando de lesão, fisicamente ainda não tá 100%, porque assim, se teve uma coisa que o Ancelotti achou na seleção brasileira e que a gente não tinha e que acho que era apontado como o grande defeito da seleção brasileira, era o meio-campo. Era a tal da dupla de volantes, ou trio de meio-campistas, como o meio-campo para trás, né? Mas a gente sempre falava... Não, meio-campo que eu tô dizendo é não pegar os 4 atacantes, se a gente fala de 4-2-4. Tô falando dos 2 ou, eventualmente, dos 3. Muito se falava isso. Pô, mas ninguém joga no meio-campo da seleção o que joga no meio-campo do seu time. Isso se aplicava, inclusive e principalmente ao Bruno. Acho que o Bruno Guimarães era o cara para quem mais se dizia isso, mas também se dizia para o Paquetá, antes mesmo do Paquetá voltar ao Flamengo, Joelinton, Ederson, todos os caras. Todos os caras eram caras que jogavam muito nos seus clubes, mas muito mesmo, e quando chegavam na seleção não jogavam. Isso o Ancelotti resolveu. Ele resolveu com uma dupla que é Casemiro e Bruno Guimarães. Então, pegar 45 minutos de jogo contra o Panamá para dizer que o Bruno já tem que dar espaço para o Danilo, não dá, impossível. Isso não faz sentido nenhum. Eu acho que a questão tudo bem, como eu disse, ele perdeu o Estevão, ele não tem mais 4 caras indiscutíveis lá na frente, a atuação, eu acho que o Luiz Henrique precisava dos 45 minutos para dizer sou eu, porque tem o Ryan, porque tem o Endrick, porque tem um monte de gente brigando por esse lugar nos 4 da frente se ele mantiver os 4, e o Luiz Henrique não disse isso mais uma vez como titular. Só que sempre que sai do banco, ele sai bem. E não tem jeito. O Ancelotti vai ter que pegar os elementos que ele recebe nesses poucos minutos. Sem querer encontrar algo que nunca foi, exatamente, que nunca foi nem cogitado. Ele pode daqui trabalhar 4 anos para poder encontrar uma coisa, algo totalmente diferente. Aí ele vai ter, inclusive, uma responsabilidade maior. Agora, se a gente está falando disso, ok, vai sair o Luiz Henrique, os outros 3 ficam, e se vai ser o Igor Thiago, se vai ser o Matheus Cunha, acho que Rafinha e Vini, por tudo que o próprio Ancelotti fala deles, né? Eles começam a Copa do Mundo como titulares. Sim. E aí a dúvida tá bom, vai tirar o cara, né, da direita ali, vai reorganizar o ataque com 3 homens... E quem entra no meio? Essa é uma pergunta muito boa. Porque quem está pedindo passagem é o Danilo. Mas segundo o Calçade, parece que quem funciona melhor é o Paquetá. Eu acho que taticamente faz mais sentido o Paquetá. Mas aí, assim, o Danilo também está fazendo no Botafogo, ou aparecendo muitas vezes no Botafogo, como um meia ofensivo e não como um volante. Para resumir, o resumo do resumo na Copa é um jogo que você fica com a bola no pé, teu adversário está lá, atrás, aqui, você tem que entrar. Ele está guardando a grande, está abaixo, defendendo a grande área dele, e você com 4. Tal quarteto. Aí pode ser um jogo que você tenha que rodar mais a bola. Outro é um adversário que te pressiona, são vários, sim, tem tipos e tipos de adversário aí. Uma coisa é a primeira fase, se pegar uma Escócia ou Haiti, isso é diferente de chegar lá na frente, você tem a Alemanha, você tem a Inglaterra, você tem a França. A própria Holanda, que pode ser um cruzamento. A Holanda, então, digo, esse aí é um Brasil que, ao ser atacado, ele terá muito dessa característica do quarteto, que é aquilo que a gente já vem assistindo no futebol mundial, transmitindo no Premier League, os campeonatos que a gente transmite, você vê isso, cara. É o seguinte, recuperou a bola, tá abaixo, é numa velocidade, é vertical. Então você tem um time com o tal quarteto que é vertical. Quando você tiver que ter um time com uma outra característica, aí ele vai pensar num terceiro, entendeu? Depende muito do adversário. Um adversário que te ataca, que te dá espaço, ele vai buscar, fala dele, o jogador Rafinha, que melhor ataca o espaço no mundo, visão dele. Sim. Tá bom, ele vai querer esse cara correndo para cima das defesas, claro, e sendo lançado, né? Então, eu vejo a coisa mais simples, ou é um formato ou é o outro. Este formato de quarteto pode mudar também. Ele pode chegar e, em determinado momento, achar que o Ryan é o cara, é o moleque, ele está iluminado para a Copa do Mundo. E pode estar, cara. Ele pode estar, entendeu? Ele é um menino que, se você pensasse 8 meses atrás, ele falava o nome dele para a Copa do Mundo. Hoje ele está.
Sim. E Ele não sente peso também. Ele pode não sentir, cara. A coisa de não sentir o peso da Premier League, eu acho que você tem que considerar, levar isso como um parâmetro. Ah, beleza, a Copa do Mundo é bem maior que a Premier League, é mais importante. Olha, uma Premier League exige. Mas não é fácil para um moleque chegar na Premier League do jeito que ele chegou, de peito aberto, sem medo de jogar. Então, eu acho que isso são todas indicações de personalidade. Ele deu as indicações de personalidade, assim como o Estevão tinha dado. Como o Igor Thiago deu também na Premier League, né? Como o Igor Thiago também. E na seleção, aqui, eu gosto dele. E o Igor Thiago dá aquilo que o Ancelotti adora, né? Aquela pressão absurda que ele fez ontem. Como fez ontem, nas exatamente. duas áreas. O que eu acho, não é porque que o Danilo fez uma partida muito boa ontem, né? Contra o Panamá, que vai dizer que o lugar dele tá no time. Né? Eu não acredito nisso, né? Eu não acho que o Ancelotti vai fazer uma coisa dessa, vai desfazer 4-2-4 para botar o Danilo no time. Eu não acredito. Contra o Panamá é uma coisa, né? Contra time grande é outra coisa. O Ancelotti tem que preparar um time urgente, né? Para a Copa do Mundo. Né? Não pode fazer o esquema de jogo para o Danilo, porque o Danilo é um jogador. E outra coisa, eu vi muita gente falando que Bruno Guimarães pode sair para entrar o Danilo. Não é assim, não é assim, não é assim. O Danilo sempre entra bem nos jogos, mas são jogos muito fracos. Né? Ontem ele entrou no jogo, fez um gol ali, mas é o Panamá, porra, é o Panamá, não é um time grande, não é a França, não é a Espanha. Então, cara, não tem que falar já assim que o Danilo tem que ser titular nesse time. Não é assim. Não é. Sinceramente. O cara das duas áreas. O gol do Ryan sai da pressão dele. O gol do Ryan é toda a pressão dele ali. É tudo que o Ancelotti quer no atacante, né? Você vai ter que trabalhar. Outra, Ryan. Eu não vou dizer que o Ryan tem que ser titular. Não tem que ser titular. Luiz Henrique, eu acho que é melhor entrar ele no banco, né? Porque quando ele começar jogando, ele nunca foi bem. Então, nessa posição, eu acho que Rafinha pode fazer. Menos o Ryan é um garoto ainda. Todos os treinadores vão ter que trabalhar muito bem com as 5 trocas. Trabalhar muito bem, porque você muda jogo. Primeiro que você já, dependendo de onde for a partida e o horário, você suga a energia dos caras. Quem joga à noite, mais tarde, calor. Onde não está tanto calor, já tem uma vantagem. A outra... Nesse momento, jogar grandes pedaços de partidas e tudo mais. Mas eu entendo exatamente como o Calçade, que se ele chegou e falou, eu não vou cortar, não vai ter corte e tal, ele falou para acabar com o ruído. Para que pare, que as pessoas parem de falar só disso todo dia, porque era o que estava acontecendo. E ele na coletiva ontem até brinca com isso. Então, mas você acha, a minha pergunta você acha que ele falar isso, né, no dia 30 de maio, no 29 de maio, significa de fato que no dia 11 de junho, que é quando ele pode fazer a última troca, se unir... Porque eu acho que de repente ele vai falar, olha, quando eu falei isso, eu falei porque eu tinha convicção de que ele ia estar bom. Não alcançou, eu vou ter que cortar, infelizmente, tal. Então eu acho que talvez ele só tenha... Pode ser uma opção assim de... Falado pra dar um cala-boca e... calar esse problema aqui, mas eu tô pensando o seguinte, se ele não tiver em condição, eu vou pegar um cara que consiga correr. E eu que seria... É o trabalho do treinador da seleção, levar, no mínimo, quem consiga correr. E o Ancelotti já deu várias declarações, né, a respeito disso. Física, E agora estão vão limpar o avião, o avião tem que se limpar. Inclusive, as primeiras declarações faz quando dele, batizam um avião. Água benta. As primeiras declarações foram muito claras, né? Ele falou que só ia para a Copa quem pudesse jogar a Copa. Essa é a minha decepção com ele. Com aquelas primeiras declarações e mais, esse relatório conveniente, ele só colou porque era o que a CBF, o Ancelotti, não sei, a CBF eu tenho certeza, era o que ela queria ouvir. A CBF queria um relatório conveniente. Sim. Não sei. Não tem essa certeza. O avião vai decolar e ele vai decolar no Resenha, que está chegando na sequência, ponto final do Linha de Passe, mas a gente volta, prepare-se para a Copa Linha de Passe todo dia. Vai, Rogerão! A seleção voltando da Copa da Ásia com o pentacampeonato. Tive a chance de cobrir aquele Mundial e a data coincidia certinho, um ano antes do Brasil voltar para o Brasil como campeão do mundo. Olha o Brasil decolando. Iniciava-se o trabalho de Luiz Felipe Scolari com uma derrota no centenário para o Uruguai.
Foi um ciclo difícil, cheio de obstáculos, mas que terminou muito bem. Este último ciclo foi também muito acidentado, como vocês disseram agora há pouco, que daqui para frente, do momento que esse avião decole, até a hora que o avião pousar na terra da Copa do Mundo e o Brasil começar a trabalhar nos Estados Unidos, lá em New Jersey, que seja feito tudo com absoluta seriedade. Decorou, hein? Para no dia 13 o Brasil estrear Decorou, com o pé hein? direito diante da seleção de Marrocos. Olha aí, decolou! Brasil rumo aos Estados Unidos, rumo a New Jersey. Amanhã pela manhã, o fuso horário não é muito diferente, não é muito distante do nosso, poucas horas de diferença. Acho que 1 hora só de diferença, né? Já nas primeiras horas da manhã, este avião estará pousando em New Jersey. Agora, é inevitável, eu acho que o Luiz também, né? A pele de galinha, né? A gente relembra o momento de sair para a Copa. Este momento assim me trouxe muito lembrança. Diferente, Diego. É incrível, sim. Diferente a todos os voos que eu tive na minha vida, que tive voos importantes. Mas este momento eu nunca esperei, mas me trouxe lembranças. Pessoal, né? Cara, tava esperando o momento que o avião estava começando a escurar e decorou mesmo. O Brasil viajou para trazer a Copa do Mundo. Eu vou torcer muito o Brasil ganhar essa Copa do Mundo por causa do Neymar, porque muita gente desce muito pau em cima do Neymar ali. Eu tô torcendo ali para ele campeão da Copa do Mundo e destaque na Copa também. Quero que Neymar joga bem, faz gol decisivo nessa Copa do Mundo para calhar a boca de todo mundo que está criticando muito ele. Eu acho que desnecessário as críticas sobre o Neymar, né? Também tem pessoa que tem problemas pessoais com o Neymar e aproveita para cutucar o Neymar, né, de forma, né, negativa. Eu não gosto disso, não, sabe, de verdade. O Neymar é um grande jogador, já demonstrou muito nessa geração ali. É ele que tem mais qualidade. Então ele tem que ir na Copa, decidir a Copa, acalhar a boca de todo mundo. Valeu, até próximo vídeo. Fui.